Olá pessoal, vamos então à apresentação do nosso projeto 1, Jogo de Matemática, Bingo das Funções. Certo? Bom, quais são os objetivos iniciais do nosso projeto? Estimular e desenvolver a imaginação, concentração, raciocínio lógico dos alunos, trabalhando conceitos de domínio, contradomínio, imagem de funções e trabalhando os conceitos da função do primeiro grau e da função do segundo grau. Visamos também estimular, aprimorar a curiosidade, criatividade, trabalho em equipe, envolvendo aí, trabalhar respeito mútuo, capacidade de escuta, capacidade de negociação, colaboração mútua, entre os membros aí dos grupos. Qual a etapa 1 do nosso projeto? A etapa 1 envolve um estudo teórico sobre as funções de primeiro e segundo graus, conceitos relacionados a essa temática. E uma segunda tópico aqui dessa etapa seria o levantamento das aplicações, dessas funções no cotidiano aí dos alunos. Depois, envolvendo aí aplicar conceitos em medições do dia a dia. A etapa 2 do projeto envolve, então, a construção coletiva do jogo, usando materiais recicláveis de baixo custo. Então, é a etapa de mãos na massa. A etapa 3 é a etapa de experimentação. Montagem do jogo, estruturação de equipes, montagem de um placar, início das partidas, troca de papéis, questões de desafio e anotação dos resultados finais. Quais são os conhecimentos prévios aí nesse tema que os alunos deverão pesquisar? Conhecimento a respeito de domínio, contradomínio e imagem de funções, aprender a diferenciar esses três conceitos, saber a forma geral da função do primeiro grau, identificando coeficiente angular e linear, aprender a traçar gráficos envolvendo retas ascendentes e descendentes e saber determinar o zero da função, a raiz da função, e isso tudo inclusive no gráfico. Ainda nessa etapa de conhecimentos prévios, temos aí o conhecimento da forma geral da função do segundo grau, identificação dos parâmetros A, B e C da equação do segundo grau, aprender a traçar gráficos, parábolas com concavidade para cima e para baixo, e determinar os zeros da função, inclusive aí localizando essas raízes da função do segundo grau no gráfico. Quais são os materiais necessários para fazer o jogo? Cartolina de papel reciclado, canetas hidrocor, régua de madeira reciclada, celular para fotografar e filmar o evento e o uso do roteiro de atividade como norte aí para as tarefas. Então, o projeto está estruturado em 3 etapas. Uma etapa 1, estudo teórico, a etapa 2, a construção do jogo, a etapa 3, o jogo em si, e no final nós faremos uma avaliação do nosso projeto. Ok? Uma aula para cada uma dessas etapas, e aí a gente consegue concluir o nosso projeto. Dentro do estudo teórico, nós temos aí a função do primeiro grau, ok? Aqui a equação geral da função do primeiro grau, y igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Aqui alguns exemplos de funções do primeiro grau, identificação dos parâmetros A e B, tá certo? E aqui a construção do gráfico de uma função do primeiro grau. Então, aqui serve de suporte para poder os alunos utilizarem aí na preparação aí do estudo teórico. Aqui temos um exemplo de aplicação no dia a dia, para que os alunos possam ler essa situação, problema, relacionada a 2 matérias jornalísticas e consigam, então, fazer uma modelagem desses problemas, utilizando, então, aí a função do primeiro grau. São exemplos bem interessantes aí de aplicações no cotidiano.
Aqui o gráfico das funções. A etapa 2 é a construção coletiva do jogo. Então, nessa etapa, os alunos formarão equipes de 4, usarão os materiais do roteiro prático, vão colocar a mão na massa. Então, aqui é a relação dos materiais que eles vão usar. Na etapa 2, então, a construção do jogo, vão confeccionar as cartelas do bingo de funções. Aqui um exemplo de uma cartela, por exemplo, ok? Aqui exemplos de confecção de outras cartelas. Vocês poderão fazer quantas cartelas vocês quiserem. E aqui alguns exemplos para vocês perceberem como é que faz. Ok? Então essa etapa envolve aí a participação de todos, colaboração, trabalho em equipe. Ok? Na etapa 3, então vocês vão começar a montar a estrutura do jogo, vão estruturar as equipes, definir as regras do jogo e vão começar a montar um painel para marcar os resultados aí dos jogos. E ao final dessa etapa, então, vocês terão essa tabela preenchida com a pontuação das equipes 1, 2, 3 e 4 para depois determinar quem é o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado e por assim por diante. Como conclusão, a gente consegue, no final do nosso trabalho, quando a gente tiver rodado tudo isso, a gente vai fazer uma grande roda para a gente avaliar se os nossos objetivos iniciais foram alcançados, em que intensidade, né, se a gente alcançou totalmente os objetivos que a gente tinha, ou parcialmente, por quê, né? Elencar os pontos positivos aí do nosso projeto, do nosso trabalho, e vamos elencar também os pontos a serem otimizados, né, gerando inclusive sugestões para trabalhos futuros. Aqui está a bibliografia utilizada para a construção do projeto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até uma próxima.